Vamos então orar para a gente começar, e aí a gente vai falando um pouquinho da semana anterior. Algumas pessoas aqui eu já vi que não estavam, né, na semana anterior, então a gente já faz uma revisão. Tá bom, Pai? Obrigada, Jesus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por alguns noite, tarde, por esse tempo em que nós vamos se assentar à sua mesa para aprender um pouco mais de Ti. Pai, eu peço, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender além do nosso intelecto, para que possamos verdadeiramente, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos, Pai, que por vezes estamos aprisionados em sofismas, porque não conhecemos totalmente a verdade. Por isso, Pai, nós nos rendemos à verdade da Tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor seja conosco, que nós possamos verdadeiramente colocar diante de Ti as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, e que o Senhor possa vir, Senhor, nos ensinar e convencer o nosso coração de tudo aquilo, Deus, que nós praticamos, de tudo aquilo que nós pensamos que não agrada o Senhor. Assim, Pai, hoje nós falaremos sobre o altar do sacrifício, que o Senhor possa verdadeiramente nos convencer que nós somos o sacrifício vivo e que a nossa vida precisa andar, Senhor, em condição a isso que a Tua palavra nos diz. Então, nos ensina, fala conosco, nos guia, Senhor, a toda a verdade. Assim, Pai, eu oro, consagro, Senhor, esse momento em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, vou compartilhar aqui. Peraí. Ok? Tá ok aí? Beleza. Então vamos lá. Hoje, como o Marlon colocou lá no grupo, nós vamos falar um pouquinho sobre o altar do sacrifício, tá? Esse, só lembrando, tá? Nós falamos sobre a cerca, nós estamos entrando, né, dentro do tabernáculo. Então, esse primeiro móvel, que é o altar do sacrifício, que nós vamos falar. Mas antes de entrar nele, eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena revisão, né, para que a gente consiga verdadeiramente entender se nós estamos conseguindo absorver aquilo que vai fazer sentido mais para frente, que agora talvez não faça. Então, deixa eu ver aqui quem estava aqui semana passada que eu possa perguntar. Alessandra, você quer compartilhar com a gente, Alessandra? Você é o A, tá na frente. Você quer compartilhar com a gente quais são as três partes do tabernáculo? Bom dia, vamos lá, vamos ver se eu estudei. Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos, né? Isso? Muito bem, exatamente. Vamos Perfeito, lá. perfeito. Eduardo, qual é o projeto habitacional de Deus atualmente? Assim, paz a todos. O projeto habitacional dele é habitar dentro de nós como o templo do Senhor. Amém, é isso aí. Henry, por que que havia uma cerca, Henry? Fala com a gente. Tá fechado o áudio. Como proteção. Exatamente. Então, como nós falamos, gente, a questão da cerca, lembra que além de Deus nos proteger, ele estabelece limites. E nós começamos a falar um pouquinho sobre a questão do jardim, que havia aquela proteção, mas também havia aquele limite, né? E também a separação. Então, vai falar sobre isso. E aí, vamos lá, deixa eu ver. Daniel estava na primeira aula, vai ter que saber o que que significa o bronze. Peraí. Juízo. Isso. Maiara, o que que significa a prata? Redenção, Glória a Deus. Olha aí, tá vendo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais uma pessoa. Gleice, o que que significa o linho? justiça, Glória a Deus, é isso. O linho, nós falamos na semana passada, não sei se vocês se lembram, sobre a questão da justiça, e nós pegamos vários textos, né, que simbolizavam isso. Agora, na aula passada, o que que significa o número 4? É porque eu não estou me lembrando todo mundo que estava aqui. Vamos lá. Marlon, quer compartilhar aí quem estava aqui? Dá uma cola aqui para gente, que eu não me lembro, Quem estava aqui, que não João Luiz. respondeu ainda. Luiz, fala para gente, Luiz, o que que significa o número 4 que nós falamos na semana passada?
Universalidade. É isso, porque é para todos. Gente, e qual é a simbologia da porta larga no tabernáculo? Lembra que nós falamos lá que ela tinha 20 côvados, que era mais ou menos 9, 10 metros, mas quando a gente fala da porta, a Bíblia fala sobre a porta estreita. Mas por que que no tabernáculo a porta era larga? Quem gostaria de responder? Tem a ver com a compaixão de Jesus? Com o coração dele? Tem a ver, porque nós falamos na semana passada, quando a Bíblia fala, uma das simbologias que a gente consegue olhar é porque o próprio Deus ele quer dar acesso a todo mundo. Então, ele quer que todos se salvem. Por mais que a gente entenda que para entrar nós podemos entrar de qualquer maneira, nós vamos precisar progredir em conhecimento e em santidade, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então, realmente é sobre isso. Glória a Deus. Então, dado a nossa revisão, já falamos, ninguém esqueceu nada, graças a Deus todo mundo dormiu e o conhecimento ficou retido, nós vamos poder avançar. Então vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre a porta. Toda a porta que entramos no mundo espiritual tem a ver com o novo, né? O novo ciclo que vivemos em Deus. Então vamos lá. Nós começamos a falar na semana passada, muitas pessoas não estavam aqui, não sei se assistiram depois online, mas se não assistiu, assista para que você não perca, né, essa sequência daquilo que nós estamos falando. Para nós vivermos um novo, nós vamos precisar de maturidade, estratégia e crescimento. Por que isso, gente? Quando nós falamos sobre maturidade, a gente vai entender vários personagens bíblicos que eles precisaram ter uma fé acima do natural. E o que é essa fé acima do natural? Por vezes vai ser o dom da fé que a Bíblia fala, que é aquilo que não provém de nós, porque é algo tão sobrenatural. Imagina Moisés, olha, bota ali que o mar vai se abrir, vocês vão passar em terra seca. Gente, você acha mesmo que Moisés, por mais que ele conhecesse a Deus, ele teria a capacidade de ter aquela fé, de acreditar que ele ia pôr ali e o mar ia abrir? Ele não tinha, mas ele ali operou pelo dom da fé, que é esse dom que a Bíblia fala que o próprio Deus se apropria de uma pequena fé que já existe em nós para fazer o uso da fé dele para que coisas sobrenaturais aconteçam. Mas para que a gente viva esse novo ciclo, a gente vai precisar crescer em dons, crescer em intimidade com Deus, para que a gente possa amadurecer na nossa fé. E também estratégia, porque a gente entende que Deus ele não trabalha de forma bagunçada, que Deus ele não trabalha sem estratégia, e de crescimento. Só quando então nós nos preparamos espiritualmente que nós vamos viver um novo ciclo. Alguém aqui que esteja conosco tem alguma experiência nesse sentido, de achar que não passaria por alguma situação e daqui a pouco, do nada, você começou a ficar esperançoso ou esperançosa e as coisas aconteceram? Alguém gostaria de compartilhar algo nesse sentido? Quer compartilhar, Marlon, sobre suas experiências aí? Minhas experiências? Nossa, minhas experiências. Vamos lá. Ah, bem, para mim, essas experiências de ciclos que a gente acha que às vezes a gente não vai passar, talvez não seja nada muito perigoso. Assim, o que eu vou trazer para vocês? A do jejum. A do jejum é boa, né? Ok. Aconteceu essa semana. Nós fazemos jejuns toda segunda-feira e quinta-feira. E eu até compartilhei com a Cláudia esses dias, que por 2 vezes, quando estou fazendo jejum de quinta-feira, às vezes o Espírito Santo me chama, olha, continua. E essa semana, o Espírito Santo me chamou, um pouco antes de eu entregar, né? A primeira hora que a gente faz, o primeiro dia, ele pediu, continue. E eu nunca tinha feito. E aí, por obediência, segui continuando, né? E 48 horas só na água é uma coisa que a gente fica meio preocupado, porque está num ritmo de trabalho normal. Mas quando a gente entra em obediência, Deus vem e te presenteia. Ele te presenteia principalmente com a tua presença, com o seu apoio, ele começa a falar com você, né? E às vezes a gente acha que vai trazer outras coisas, por exemplo, dor de cabeça, e não vou dizer para vocês que não aconteceu nada. Algumas coisas aconteceram, né? E ali eu meditava na palavra, eu colocava um louvor e aí te sustentava. E quando você vai entregar, realmente Deus fala com você. Não porque você fez um jejum,
mas eu vejo assim, né? Você teve um ato de obediência. E por você ter um ato de obediência, ele vem e sempre vai te recompensar, né? Então, para mim, foi um ciclo. Talvez isso seja um ciclo para Com passar aí, certeza. né? Não, era justamente essa experiência que eu queria que você compartilhasse, porque nós precisamos entender, gente, que às vezes nós achamos que Deus é um Deus muito religioso. Por mais que a gente fale, ah, não, Cláudia, não tem nada a ver isso que você está falando, porque eu vou explicar para vocês o que eu estou falando. Por vezes, nós achamos que o dom da fé só vai ser assim. Ai, minha mãe morreu aqui, ó. Vamos orar que ela vai ter que ressuscitar. E por vezes não é isso que Deus quer nos convidar. Deus quer que a gente o traga para todas as situações da nossa vida. O Espírito Santo, gente, o mesmo Espírito Santo que a Bíblia fala que intercede por nós e que nos ensina todas as coisas, é o Espírito Santo que nos ensina a dirigir e que nos ensina a fazer um arroz. Que é isso, Cláudia? Que absurdo, que blasfêmia é essa que você está dizendo? Não é, gente, porque o Espírito Santo é alguém pessoal, é alguém que tem um relacionamento pessoal conosco, então ele está tão preocupado das grandes coisas que nós fazemos quanto das pequenas. O problema é que nós cauterizamos um Deus religioso, que só está preocupado com as grandes coisas, e na verdade Deus é um Deus relacional. Por isso que ele está nos levando para um caminho de maturidade, de crescimento, de estratégia, para que a gente consiga olhar para ele entendendo, eu quero relacionamento com você, então aquilo que é importante para você é importante para mim. Eu lembro que uma experiência pessoal que eu tinha pavor de dirigir em ladeira, porque eu sempre achava que o carro ia para trás, eu achava, eu não sei porquê, mas eu achava, e eu falava, não, eu não dirijo em ladeira, sendo que aqui em Belo Horizonte, para quem não conhece, é só ladeira. Gente, Deus que me perdoe. Quando eu cheguei aqui, cara, eu chorei, porque eu falei, Jairo, eu nunca mais vou dirigir, porque eu não sei dirigir em ladeira, gente. Eu tenho medo, esse carro vai voltar. E pior que a gente tinha trocado o carro, era automático. Pior ainda, porque se é manual, eu ponho a primeira e vou estourando a embreagem e vou embora. E eu falei, eu nunca mais vou dirigir. E aí, de passado, ficou 3 meses, coitado do Jairo, tendo que me levar todo dia para o seminário e buscar, porque eu não queria dirigir, que eu tinha medo. E um dia o Espírito Santo foi muito claro comigo, me peça que eu vou te encorajar. E eu falei, Espírito Santo, então eu quero dirigir, eu quero romper esse medo de subir ladeira achando que esse carro vai para trás. Todo mundo sobe, o carro não vai para trás, porque comigo vai para trás. E eu comecei a dirigir. Hoje, para mim, é algo normal. Aqui só tem morro, eu vou ter que dirigir em morro. Paciência. Então, a gente precisa entender que esse é o Deus pessoal que nós temos. Às vezes a gente fica achando, ah, não, eu não vou chamar Deus para essa situação, porque não é, Deus não quer participar dessa situação, e muito pelo contrário, Deus quer que nós possamos convidá-lo a participar de tudo aquilo que nós precisamos e tudo aqui, toda a nossa vida. Então é em cima disso. E aí, dado essa explicação, nós já conversamos, nós vamos ler agora Êxodo, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre as características do altar. Abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 27, que diz assim: faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta de forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os utensílios, os recipientes para recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e o braseiro. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze para cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revistas de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas, 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Gente, lembra que, só relembrando aqui, que o próprio Deus está dizendo para Moisés que era para ele fazer conforme ele viu. Então, Moisés já tinha visto, tá? Porque ele está dizendo aqui, ó, faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Quando a gente começa a olhar aqui, ó, ele vai falar sobre a questão, faça também uma grelha de bronze. A gente lembra que quando a gente fala sobre bronze, a gente fala sobre o juízo.
E ele está falando sobre a madeira de acácia. E agora vai entrar algo novo que a gente não falou até aqui, que é a madeira de acácia. E tinha alguém que na primeira ou segunda aula perguntou depois da aula para a gente, né, Marlon? Não lembro quem foi. Sobre a madeira de acácia. A madeira de acácia, ela fala sobre humanidade. Eu não sei se você, na linguagem de vocês, chama farpa, mas na minha linguagem chama-se farpa, que é aquelas madeiras que às vezes quando você pega, entra aquela farpinha no dedo, ela machuca, ela incomoda, porque não é uma madeira de boa qualidade. E essa é a madeira que o próprio Jesus ele vai falar sobre isso, que somos nós, é a nossa humanidade, e também vai falar sobre o juízo de Deus. Então vai ter humanidade e juízo. E nós vamos entender por quê, porque é um altar de sacrifício, é um altar onde eram colocadas ali as ofertas de redenção pelo pecado, onde era feito derramamento de sangue, eram feitas muitas coisas. Então, por isso o próprio Deus está dizendo que em todo sacrifício haverá o juízo de Deus e haverá também a humanidade que somos nós. Gente, até aqui tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pedir aqui na ordem, quem não puder abrir, só me avisa, por favor, tá? Gleice, você abre para a gente Colossenses 3:11, Daniel, Salmo 1:3, Maiara, Salmo 92, 12, 13, João Luiz, Isaías 53:2, Henry, Isaías 61:3, Alessandra, Ageu 1:8, tá bom? Então vamos lá. As características do altar. Nós lemos aqui no texto bíblico que ele fala que o altar era quadrado, o que fala realmente da perfeição, né, da igualdade que há em Cristo. Então, nós vamos ler aí para a primeira pessoa que eu pedi, Colossenses 3:11. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem. Você tá lendo qual? Colossenses 3:11. Isso, Colossenses 3:11. É que a minha Bíblia é um pouco diferente. Ah, sim. É outra versão, tudo bem. Que a paz de Cristo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja uma palavra ou uma ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Continua? Não, tá ótimo, Gleice. Vamos lá, gente, olha só. Quando a gente vai ler, vou falar na versão NVI, tá? De Colossenses 3:11, a própria Bíblia vai falar que nessa vida, ele vai falar de gregos, de judeus, que não há diferença, nem dos circuncisos e incircuncisos, tá? O que o próprio Cristo está falando? Que só em Cristo nós somos todos em um. Então, quando ele está falando ali da característica do altar, que era quadrado, ele fala dessa perfeita igualdade que há em Cristo, onde nós falamos na semana passada de acepção de pessoas, que o próprio Deus não faz essa acepção, porque ele quer que todos sejam salvos e deseja isso, que por vezes nós escolhemos que não queremos, e ele respeita pelo livre-arbítrio que nós temos. Mas no altar ali, esse quadrado vai simbolizar essa igualdade de Cristo, e que nele nós somos todo um. Então, olha só, era feito de madeira de acácia, como eu falei. Ele fala de humanidade. Os homens são frequentemente comparados com árvore na Bíblia, tá? Então a gente vai ver essas comparações que a própria Bíblia faz. Leia, por favor, Salmo 1:3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Graças a Deus. Salmo 92, 12 e 13. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano.
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém. Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Amém. Isaías 61, 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Ageu 1, 8. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa. E dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Amém. Então, vocês viram aí que todos esses textos, ele vai falar de carvalho de justiça, ele vai falar de outras madeiras que nós somos plantados junto aos ribeiros. Por quê? Porque toda a Bíblia, quando ela vai falar frequentemente sobre os homens, ela vai nos comparar à árvore, né? E a árvore vem de madeira, e nós vamos falar sobre essa madeira. Gente, é uma madeira de péssima qualidade, uma madeira de acácia. Sabe o que o próprio Deus está querendo nos dizer e nos remeter? Que ele entende as nossas vulnerabilidades, que ele entende tudo aquilo que há em nós que muitas vezes não o agrada, mas que ainda assim ele decidiu nos escolher para fazer parte daquilo que ele está construindo. Então, isso é um privilégio. E por vezes nós queremos nos fazer de coitadinhos, né? Viver uma manipulação espiritual. Ai, não, que eu não sou assim. Nós somos, gente. Se nós acharmos que nós somos muito bons, a gente começa a entrar em um problema muito sério. Eu lembro que ontem eu estava fazendo um atendimento e nesse atendimento que eu fiz, a gente está falando sobre um livro que é Removendo Máscaras, que é do pastor Hernanes Dias Lopes. E aí são 8 máscaras, então a gente trabalha uma máscara por semana, onde a pessoa faz muitas leituras daquela máscara, e ela vai identificando naquela máscara, toda máscara é uma falha de caráter, o que há nela que está de errado. Então toda vez que eu faço, eu refaço comigo, se eu estou discipulando alguém, Deus, olha, isso aqui ainda está muito ruim, isso aqui está muito ruim. Eu fui escrevendo tipo, umas 10 linhas, e as meninas que eu estava atendendo escreveram uma linha. Eu falei, gente, vocês são muito boas, Jesus vai vir buscar vocês hoje, porque não é possível. Porque às vezes nós temos essa ilusão, gente, porque nós colocamos uma máscara sobre nós mesmos, de conseguir entender essa humanidade, essa madeira de acácia que há em nós, aquilo que está errado. E Deus, ele só vai poder mexer dentro das nossas estruturas quando nós entendermos verdadeiramente aquilo que precisa ser mexido. Deus, gente, Deus, ele nos deu livre-arbítrio, e Deus não quebra princípios. Se ele nos deu, tá dado. Deus não é a pessoa mimada que, eu tô chateado, Eduardo, eu vou tirar aqui de você o que eu te dei. Jamais. Mas nós temos a liberdade de solicitar em Deus, Senhor, mexe nessa área aqui que não tá legal. Eu não sei como sair dessa situação, eu não sei como sair desse vício. E Deus pode acessar. Então, vai ser maravilhoso quando a gente entender isso na sua plenitude. E aí, vamos lá. E aí ele fala que além da madeira de acácia, ele era todo revestido de bronze. Então, como nós falamos, né? Vocês decoraram, hoje nós revisamos, e graças a Deus, o bronze ele fala de julgamento, que Jesus ele tomou sobre si, escondendo as nossas fraquezas e pecados. Então, vamos ler lá, deixa eu ver aqui, quem pode ler. João Paulo, lê para a gente Isaías 53, 6. Lisângela, você pode ler hoje Colossenses 3:3, por favor? Só um momentinho aqui, por favor. Tá bom. Isaías 53. Seis. 53:6, a minha versão é a King James, ok? Ok. Em breve. Aqui, peraí, 53, peraí, 6, desculpa. Isso. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Gente, tá vendo aí quando fala sobre julgamento? Por vezes nós, às vezes, no nosso crentez, a gente tem medo, né? Nossa, eu vou ser julgado. Gente, Jesus foi julgado no nosso lugar. E hoje, se nós nos adentrarmos à presença dele, nós falamos isso na aula passada, né, em alguns textos, nós podemos entrar com ousadia na presença dele. Por quê? Porque ele já escondeu, gente, ele já levou sobre si tudo. E nós precisamos ter essa plena convicção. Colossenses 3:3. A minha Bíblia é a Nova Almeida atualizada, então se estiver diferente aí de alguém, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Então, olha só, na NVI está dizendo, pois vocês morreram e agora a sua vida já foi escondida sobre Cristo, que está em Deus. É basicamente a mesma coisa. Gente, nós só precisamos sair daqui entendendo o seguinte, sobre as características do altar. Que Cristo, ele foi o nosso sacrifício vicário, que é o sacrifício substitutivo. Eu merecia estar naquela cruz, eu merecia pagar aquele preço, mas Cristo, em seu plano perfeito com Deus, entendeu que nós não poderíamos nos conectar novamente por conta do pecado, e por conta disso ele viria nos substituir. Quando a Bíblia vai contar um pouquinho ali, quando Abraão passa por uma experiência com Deus, o próprio Deus, né, em teofania, a Bíblia fala que vai passar por uma situação, e aí eu não vou voltar muito, senão a gente teria que aprofundar muito, mas eu recomendo depois que vocês estudem um pouco sobre a aliança de sangue, para você entender verdadeiramente esse sacrifício vicário, porque quando a gente fala, às vezes parece algo muito fabuloso, né? Parece que a gente está contando uma fábula aqui para quem não consegue entender essa graça que foi derramada sobre nós. E aí existe um problema de falta de entendimento. Se eu não entendo quem Deus é e se eu não entendo aquilo que ele fez por mim, naturalmente eu vou viver muito aquém daquilo que Deus quer, porque ou eu começo a viver uma vida vitimizada, achando que nada para mim dá certo e que eu sou a única pessoa que não caminho as coisas, ou eu vou viver uma vida de qualquer maneira sem valorizar esse sacrifício que foi feito, porque foi pago um preço muito alto, e esse preço muito alto foi pago para que hoje nós pudéssemos viver uma vida em liberdade. Então, isso a gente precisa ter muito claro. E aí, vamos lá. Nós falamos sobre a madeira de acácio, nós falamos sobre ser revestido de bronze, agora nós vamos falar um pouco sobre ele ter 4 chifres em suas pontas. Lembra que nós lemos isso no texto inicial, né? Eduardo, você pode ler para a gente Salmo 118, 27? Lu, você pode ler para a gente Mateus 28, 18? Lídice, você consegue ler para a gente Apocalipse 28? Glória a Deus. Gente, eu não estou chamando o pessoal que está sem câmera, porque eu não sei se está ocupado, mas se puder, depois avisa. João Luiz, coloca para a gente Daniel 7:24. Mel, você consegue Apocalipse 17:12? Não? Deixa eu ver outra pessoa que possa aqui. Gleice, Apocalipse 17:12. Nós vamos falar então agora sobre os 4 chifres, tá bom? E aí, antes da gente começar a ler os textos, então a gente vai falar o seguinte. Eles prendiam, gente, a vítima. Vocês lembram disso, que nós lemos isso na aula anterior, nós lemos hoje. Ele prendia a sua vítima, né? Então, fala do domínio universal de Cristo. E nós falamos sobre a questão da universalidade na aula passada. Vamos ler, então, Salmo 118, 27. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém. Então, vamos lá, gente, olha só. Vamos relembrar. Vou fazer uma pergunta que é muito óbvia, mas é para que todos estejamos alinhados a isso. Daniel, por que
qual é o objetivo do altar de sacrifício? Nos dias atuais. A gente está falando dos dias atuais. Antigamente a gente já sabe. Ah, é a gente deixar lá o que nos separa de Deus, acredito, um sacrifício e matando as nossas características humanas que nos separam de Deus, eu acho que seria. Bom, estamos chegando lá. Lisângela, o que você acha? Eu acho que o altar é realmente a entrega de tudo aquilo que a gente não consegue resolver sozinho, né? Eu acho que o altar é onde as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, eu entrego ao Senhor e sem barreiras. Ótimo. Lu, o que você acha? Eu acho que é a junção do que ambos falaram, né? É a gente ah, ir tentando se libertar dos nossos pecados, né? Deixar a nossa carne para a gente estar mais próximo da vontade dele e entregar para ele aquilo que a gente não consegue. Eu até vi uns trechos de um salmo, do Salmo 19, que eu tenho feito todos os dias, que ali diz para a gente, para o Senhor nos ajudar. Eu vou falar com as minhas palavras, né? Sobre aqueles pecados que a gente comete e não tem conhecimento, e nos ajudar com aqueles que a gente conhece. Então, acho que é um pouco disso. Ok. E aí a gente entra em muitas polêmicas aqui, né? Porque todos nós, gente, e aí algumas pessoas podem não concordar e tá tudo bem, mas todos nós entendemos, quando nós começamos a aula falando sobre maturidade, que uma característica de uma pessoa madura, e quando a Bíblia fala sobre filhos, né, no original da palavra, ela usa duas palavras, teknon e ruiós. Quando a Bíblia fala de teknon, ela está falando de filhos que nasceram. Eu nasci, eu sou filha. Mas quando eu passo um tempo e vou crescendo em Deus, eu viro ruiós, que é o quê? O filho maduro. Então, o que Deus está nos convidando aqui no altar do sacrifício? Que a gente vá para esse lugar, para essa transição de apenas filho por adoção, que nós somos, para esse filho maduro. E o que é maturidade no nosso meio? O que é maturidade em Cristo? Quanto mais maduro eu sou, mais dependente de Deus eu sou. Ué, Cláudia, como assim? Sim, porque quando nós entendemos que eu não posso colocar no altar de Deus só aquilo que eu não consigo resolver, eu estou dizendo que Deus é um tampa-buraco da minha vida. Por mais que a gente queira falar, mas não foi isso que eu quis dizer, eu entendo totalmente, mas entenda a visão que nós estamos passando aqui, biblicamente falando. Eu não convido Deus, eu só não jogo no altar de Deus aquilo que eu não domino. Se eu me tornar um filho ruiós, que é o filho maduro, eu devo colocar para Deus toda a minha vida, entregando para Ele todo o controle daquilo que eu preciso e até aquilo que eu não preciso, porque por vezes, gente, olha só, quem tem filho pequeno entende muito bem isso. Chega uma determinada idade que o filho ele pensa que ele sabe tudo da vida e a gente olha e fala, cara, não vai dar certo isso daqui. A gente sabe que não vai dar certo e por vezes nós precisamos deixar situações acontecerem para que eles entendam que a nossa voz de comando tem um sentido, por mais que eles não entendam, tem um sentido. Então eu passei por uma experiência muito surreal no mês passado, não foi esse mês, que eu fui muito cobrada pelo Senhor, porque minha filha fez 9 anos, agora dia 18. E aí ela dança na igreja, ela é de artes, ela canta, dança, faz teatro, e ela chegou em casa com uma ideia que ela queria dançar festa junina. E aí, olha, sem polêmica aqui, sendo que eu não acredito que isso seja uma prática cristã. Eu entenda, tá, gente? Não é uma lei, não é nada, mas eu acredito que não é por ser uma dança pagã para santo. E ela falou, eu falei, olha, então você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai dançar esse mês no departamento da igreja, ou você vai dançar para outros deuses, que não é o Deus que a gente serve. E eu deixei ela escolher. E claro, né, gente, como criança imediatista, é claro que eu quero dançar na festa junina da escola. E aí, um dia em oração, eu falei, Deus, a Mariana tem que converter, que o Senhor tem um encontro com ela. Eu não fiz filho para povoar o inferno. E na hora, enquanto eu estava orando, pedindo Deus que convencesse ela, o Espírito Santo falou, mas você deu domínio para uma criança.
ela não tem capacidade ainda de escolher. E você entregou o domínio sobre ela. O problema está mais nela ou em você de caráter? Porque é muito fácil eu entregar o domínio na mão de outra pessoa e falar, um exemplo, a Maiara, super fitness. Eu, minha filha, se eu pensei em bolo, engordei. Aí eu vou na casa da Maiara, a Maiara quer me encher de doce, mas eu sei que a genética dela é boa, a minha não. E aí eu falo, não, olha, eu tô mais gorda porque eu fui na casa da Maiara. Não, a culpa não é sobre a Maiara, a culpa é sobre a minha falta de domínio próprio. Entende? Que diariamente, gente, quando a gente fala sobre altar, a gente fala sobre autorresponsabilidade, a gente fala sobre algo que eu não posso delegar para o outro. Por mais que eu tenha desculpas muito boas, igual eu quis dar essa desculpa para Deus, porque eu quis fazer uma manipulação espiritual de que Deus, o Senhor está vendo. Eu atendo tanta gente e a minha filha indo para o inferno querendo dançar a festa junina e Deus falando, você deu o cetro na mão de uma criança. Criança não fica com cetro de rei, não, cara. Você que deveria ter falado, você não vai, e você não vai por isso, isso e isso. E quando você crescer, aí você escolhe o que você vai fazer, que você vai ter livre-arbítrio para escolher. Mas agora teu livre-arbítrio sou eu e teu pai. E eu deixei. E aí foi uma confusão, porque o Jairo não queria, mas eu falei, mas agora eu já deixei, então eu dei minha palavra e acabou. E deu aquele mal-estar que não precisaria. Então é sobre isso. E a gente entender que quando a gente fala sobre altar, eu preciso colocar tudo. E se eu sou ruiós, que é o filho maduro, eu entrego tudo ao Senhor. Aquilo que é confortável para mim e aquilo que também não é. E aí, gente, uma vez dizendo isso, nós falamos na semana passada que o 4 fala de universalidade. Vamos ler então Apocalipse 28. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Amém. Então, nós falamos isso, né, gente? Que ele sairia para os 4 cantos da terra, porque os 4 falavam de universalidade, para enganar. E aí, nós vamos entender um pouquinho mais à frente, até nas outras aulas, porque que esse texto está aqui quando a gente fala sobre o altar. E aí, vamos lá, os chifres falam de poder, de domínio. Vamos ler Daniel 7:24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então, tá vendo que ele está dizendo aí do poder, né? Que os 10 chifres simbolizavam aquele poder. Então, vamos lá, Apocalipse 17:12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis. Tá ótimo, Gleice. Muito obrigada. Era só essa parte mesmo que nós estamos falando, que era sobre o domínio, que era sobre essa questão do poder, tá bom? Gente, então, olha só, vamos avançar aqui, porque já são 9h41. Vamos ler Êxodo capítulo 20, do 25 ao 26, que diz assim, ó. Ele fala de não ter degraus, tá? Então, olha só, a primeira lição que nós precisamos tirar desse versículo. Vamos ler aqui, então, 20, do 25 ao 26, que diz assim: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso da ferramenta o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposto a sua nudez. Então, o que acontece? O degrau, além dele falar desse acesso à facilidade, né? Então, quando a pessoa fica falando assim hoje em dia, né? Ah, que a gente está fazendo lei de acessibilidade. Olha, Deus já fez isso desde a fundação do mundo. Está aí a prova de que ele está dizendo que precisaria ter esse fácil acesso para chegar, né? Porque hoje, o que a própria Bíblia está nos falando quando a gente lê esse texto? Gente, que o próprio Cristo está nos dando facilidade de se achegar a ele. E também ele falava naquele contexto lá, da questão da nudez do sacerdote não fosse expostos. Por que isso? Porque a gente não pode achar que o sacerdote antigamente era igual hoje os pastores, né, gente, que está de calça jeans e blusa. Ele usava um vestido, então a gente precisa entender que poderia parecer a nudez, então o próprio Deus está resguardando ele. O que a gente entende nisso? Que além do fácil acesso,
o próprio Deus nos preservando da vergonha quando a gente está diante da presença dele. A gente precisa entender que o interesse de Deus é que a gente seja preservado. E aí, Cláudia, como que nós somos preservados nos tempos atuais, vivendo uma vida de santidade? A própria palavra de Deus é essa preservação, gente, ambulante. Quando eu pego a palavra de Deus e ela me diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer, é porque ela quer que eu seja resguardada de uma vergonha, de uma exposição desnecessária. Porque quando a palavra de Deus ela fala ali, ó, gente, quem deseja o episcopato é o pastoreio. Maravilhosa coisa deseja, ele está falando que é muito maravilhoso, mas que não é aceitável algumas coisas. Depois que o ministro cai, gente, dificilmente ele vai conseguir voltar. Claro que nós acreditamos em restauração, tá? Estou abrindo um adendo aqui. Nós acreditamos no poder de Deus, mas nós entendemos que para nós que nos expomos ao evangelho da transformação genuína, não nos é aceitável mais algumas coisas. Então, por isso que a gente tem que pôr toda a nossa vida no altar, para que a gente não fique andando em círculos. Em relação a isso, Marlon, Toyoko, gente, vocês querem comentar alguma coisa? Pode seguir, Cláudio. Para Ok. mim tá tudo ok. Tu quer falar? Não, Tá ok. ok. Então vamos lá. Gente, abre para mim aí. Quem vai abrir vai me falando, por favor. 1 Pedro 2,5, Apocalipse 5,10, Hebreus 13,15 e Romanos 12, 1, 2. Eu vou ler Pedro, 1 Pedro 2,5. Ok. Apocalipse 5,10, quem pode? Eu. Ok. Hebreus 13,15. Eu abro. Romanos 12, 1, 2. Eu posso falar. Ok, então vamos lá, olha só. A simbologia, tá? O altar fala de Cristo, onde os sacrifícios espirituais são oferecidos. Leia aí 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Os sacrifícios falam de coisas, gente, que pertencem à vida cristã e que são as nossas responsabilidades, tá? Hoje, no dia de hoje, são responsabilidades sacerdotais no dia de hoje. Leia Apocalipse 5,10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Agora vamos falar sobre sacrifícios de louvor. Hebreus 13,15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Graças a Deus. O sacrifício vivo. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde a um padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. Então, gente, vamos lá. Por serem oferecidos sobre o altar tais sacrifícios, só são aceitáveis por meio de Cristo. A gente entende, olha só, ontem eu tenho duas irmãs, uma já está em Cristo e outra ainda não. E aí ela foi e falou, a minha filha foi para o acampamento da escola, que não sei o que, estou com uma saudade dela. Aí eu brinquei, falei, ô Loura, mas a Ana Luísa não é sua, ela é de Deus, deixa ela viver as coisas da idade dela. Não, eu sei. E aí eu estou aqui dando um passeio com o boy, brincou assim e mandou um copo de cerveja. E aí eu falei assim, glória a Deus, aproveite aí, eu tenho orado por você e pela salvação da sua família, porque eu quero encontrar vocês no céu. Gente, bastou aquela frase para gatilhar, né? Que família é desse jeito. E aí ela falou, você tá falando o quê? Que eu vou pro inferno, que eu tô tomando uma cerveja? Eu tomo de vez em quando, mas eu sou uma pessoa íntegra, eu tenho caráter, que não sei o quê. Gente, ser íntegro, fazer o certo, ter caráter, leva a gente pro céu? Não leva a gente para o céu. Sabe por que que não leva? Porque não é por obras. Não leva a gente para o céu. E eu não estou falando aqui, tá, gente? Se você bebe cerveja, você com Deus. Não estou querendo recriminar a cerveja, não. Cada um com seus problemas. Eu estou dizendo que não é as boas ações que vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu
é nós entendermos que tudo que nós fazemos é por meio de Cristo, que eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador e ele me dá acesso a uma nova filiação e eu começo a ser adotada por Deus e viver uma vida à altura disso. Então eu preciso entender que tudo que eu ofereço na minha vida de sacrifício, ela só é aceitável por meio de Jesus Cristo. Eu posso ser muito boazinha, muito legalzinha, muito gentil, mas sem Jesus nada disso vai prestar. Então a gente precisa entender isso de forma clara. E aí, no altar do sacrifício, né, quando a gente chega exatamente lá, o animal ele era morto, né? E aí o que acontece? A gente não está aprofundando muito aqui, porque na próxima aula a gente vai falar exatamente de oferta a oferta. E aí vocês vão entender, mas precisaria ter esse panorama primeiro do sacrifício. E aí, do altar. E aí nós vamos falar de fato sobre os sacrifícios, essas ofertas, como era feito, enfim. E o altar no sacrifício, o animal era morto. Hoje, né, nós somos o sacrifício vivo. Por isso, gente, por vezes nós saímos do sacrifício da grelha. Só conseguiremos permanecer no lugar do sacrifício quando escolhemos sacrificar a nossa carne, que é o nosso eu, que foi aquilo que eu perguntei aqui no início para algumas pessoas que responderam. Quando nós escolhemos esse local de entrega como estilo de vida, aquilo que no passado até poderia parecer normal, hoje o Espírito Santo nos revela e nós conseguimos reconhecer como pecado. Por que isso? Nós já até lemos esse texto aqui, não vamos abrir novamente, mas para vocês entenderem. Quais são as ofertas do Senhor no tempo presente? Nós lemos aqui, ó, sacrifícios de louvor e sacrifício vivo. Nós lemos esses dois textos para que a gente possa entender. Gente, há sacrifício no tempo presente? Claro que há, a nossa vida. É isso que Deus espera de nós. Há sacrifícios no tempos atuais? Esses textos aqui, 3 pessoas podem abrir para mim. Salmo 50, do 7 ao 14. Salmo 69, 30 e 31. Salmo 116, do 17 ao 19. Quem pode abrir Salmo 50? Eu posso, Cláudia. Ok. 50, do 7 ao 14. Quem pode abrir Salmo 69, do 30 ao Eu. 31? Ok. Salmo 100 Ok, Luiz. Salmo 116. Eu posso. Ok. Então, vamos lá. Há sacrifício no tempo atual? Todo mundo concorda que há, gente? Sim. Todo mundo concorda? Ok. Então, vamos lá. Salmo 50, do 7 ao 14. Lê para a gente, por favor. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangues de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Amém. Gente, então vamos lá. Quais são os sacrifícios atuais que Deus espera? Nós lemos aqui a gratidão, que nós possamos cumprir os votos de Deus, que nós possamos falar, glorificar a Deus com os nossos cânticos. Salmo 69, 30, 31. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Amém. Gente, olha só o que Deus está falando. Que para Deus, os animais nunca valeram. O que vale é hoje o nosso sacrifício no tempo atual, que é a nossa vida devota. Nós falamos isso na primeira, segunda, na terceira aula, que imagine nos tempos atuais a iniquidade, o pecado que nós estamos vivendo se todo mundo tivesse que levar animais para serem sacrificados, né? Não teriam mais animais, porque é muita coisa. Mas Deus está nos dizendo que tem algo superior, que é a nossa vida entregue a Ele. Então, vamos ler Salmo 116. Quem puder, quem abriu. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor,
no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Então, gente, olha só, uma pergunta que não quer calar. Qual o propósito do altar e das ofertas? E aí, Daniel? Daniel é pastor, tem que ter respostas. Qual o propósito do altar e das ofertas? Então, no altar, o propósito do altar é oferecer as ofertas. E as ofertas, como a gente acabou de ler, é quando você adora a Deus com aquilo que Ele ordenou, com a gratidão. Quando você peca, tem também oferta para o pecado, para o eu tô tentando lembrar, porque no Velho Testamento tinha os sacrifícios pelo pecado, tinha a oferta de comunhão, tinha a oferta das primícias, tinha várias categorias de ofertas, né? Então, eu acho que tem que fazer todas e elas são como se fosse um mandamento. Sim. Lisângela, o que que você acha, Lisângela? Fala com a gente. Lisângela, eu tô sentindo falta daquela Lisângela que fala muito no outro G100, por favor. Eu ando muito quietinha, né? Eu ando ouvindo mais. É, o altar é realmente a entrega, né? Foi até o que você falou, a gente não pode escolher o que a gente vai entregar. Ou entrega tudo, e a oferta é, é o agradecimento, né? O nosso agradecimento a Deus. Então, é o entregar e o agradecer e o louvar com tudo isso que a gente leu aqui. Sim. Gente, mais alguém? João Paulo, Eduardo, mais alguém gostaria de responder? Que eu quero fazer uma outra Eu vejo. pergunta aqui, meio polêmica. Acho que o propósito do altar é a gente entregar quem a gente é e tornar Cristo em nós, né? Sim. Gente, então vamos lá. Dados todos esses dados que nós conversamos, que nós validamos biblicamente, em que área da sua vida você colocou no altar e no momento da dificuldade você retirou? Por que isso? Porque a Bíblia deixou muito claro na nossa vida que nós somos o sacrifício vivo. Gente, diferente daquele animal que ele estava morto, ele não podia sair dali, ele estava preso pelos 4 chifres, nós não estamos, nós somos livres. E como alguém com o uso da liberdade, eu posso colocar no altar de Deus e no momento da dificuldade eu falar, eu tô fora, não quero isso daqui não, tô capinando. E aí é um momento de reflexão para a gente pensar se você já passou por essa experiência em algum. E todos nós já passamos, e alguns querem compartilhar e outros não querem, tá tudo certo. Mas em que área da sua vida você colocou no altar e no momento da dificuldade você retirou? Toyoko, quer compartilhar com a gente? Nossa! Olha, eu coloquei tudo no altar a partir do momento que eu entreguei minha vida para Ele. E mesmo no momento de dificuldade, eu não saí fora, não. Eu fiquei lá, tô lá ainda. Eu creio que a gente tem que matar a nossa carne todo dia. E muitas vezes a gente fala assim, né? Ai, no momento da dificuldade eu saio correndo? Não, eu saio correndo para Ele. Aí é que eu fico lá mesmo, não corro, não. Eu falei, Senhor, me dá a direção do que eu tenho que fazer, porque eu resolvi que eu entreguei tudo, né? Quando eu realmente entreguei minha vida para Ele, eu falei, é tudo. É no momento de alegria, no momento de tristeza, na dificuldade, em tudo. Eu entreguei tudo nas mãos dele. Então, o que ele falar, eu estou ali, né? Mas eu tenho que estar ali com discernimento, né? E quando a gente está falando sobre isso, né, de ofertas, de entrega, mas é entregar tudo que ele já deu, ele já foi, né? Ele foi o Cordeiro perfeito, então ele já se sacrificou por nós. Então, às vezes, muitas vezes, na dificuldade, a gente quer, como você falou, rapar fora, né? Ai, não quero nem saber, eu vou voltar para minha vida, que ali parecia que era melhor, mas não. Quando você realmente entrega tudo, e ele vai dando a graça, ele vai te cuidando dos mínimos detalhes, né? Quando você falou, quando a gente estava conversando antes, como ele cuida, e não é só sobre coisas grandes, é pequena, né? Até essa semana também, né? Por causa do jejum que a gente tem feito, eu estava morrendo de calor na fábrica ali. Falei, ai, senhor, como eu queria um cafezinho geladinho, né? Porque aqui no Japão a gente toma café gelado, né? E eu não estava com dinheiro ali na hora, né? Eu falei, ai, Espírito Santo, pede para alguém pagar um café aí para mim geladinho. E passou.
Daqui a pouco, menina, não vem um senhor lá para mim e fala assim: Ô, Toyoko, toma um café. Tirou o café do bolso geladinho e me deu. Ele falou: Eu vi você e me deu vontade de comprar café para você. Menina, mas eu não comecei a chorar ali no meu lugar. Eu falei: Ah, Espírito Santo, como o Senhor é maravilhoso. Obrigada. Então, são nos mínimos detalhes. A gente pensa que é bobeira, que as coisas assim. Estacionamento de carro para ir no supermercado. Eu já chego assim: Espírito Santo, tua filha chegou. Tua amiga chegou, tua companheira chegou. Olha, arruma a vaga para tua filha, porque o sol tá quente Vou hoje, tá falar para chovendo. vocês que isso é Não é verdade. mentira, gente, é verdade. Eu saio Incrível. falando. Tá Eu também, eu oro, que eu não lotado sei a estacionar Toyota direito, tem. não. Eu oro, Jesus, uma vaga Ah, boa, hein? Uma vaga boa, hein? Em eu nome de falo, Jesus. eu fico ali falando. Aí, às vezes, os abençoados tomam a tua vaga ali, japonês também toma a vaga dos outros, viu, gente? Aí eu falo: Ai, pai, o abençoado ali tomou a minha vaga, mas o senhor vai abrir outra, né, Espírito Santo? Abre. Daqui a pouco, pum! Falei: Senhor, obrigada. Obrigada porque Ele cuida de todos os detalhes. E é tudo assim, Graças a gente. Deus. E quando realmente a gente fala assim, de entregar tudo no altar, é tudo, gente, é tudo. É alegria, é tristeza, é o que vier. Porque o Senhor, Ele vai fazendo, né? Então, é maravilhoso. Amém. Deixa eu parar de falar, senão eu Amém. fico aí até... Daniel e Maiara levantaram a mão. Diga. O que eu tenho que ficar vigiando para não tirar do altar o tempo todo é meu comportamento dentro do trabalho, porque dá aquele ímpeto de fazer o que eu acho que é melhor, e há algum tempo eu estou tentando segurar isso para falar assim: tá, Deus, o que eu faço aqui? Eu puxo a orelha, eu deixo, eu mando e-mail, eu vou na mesa. Sabe assim, até em como agir, porque eu acho que isso é todo dia, porque dá vontade de fazer o que você já estava fazendo, o jeito que você aprendeu e não sei do que, mas quando a gente reconhece que Jesus está em tudo, né? Essas pequenas decisões dentro principalmente no ambiente de trabalho, para mim é o que mais mexe hoje em dia que eu vejo. Bacana. E esses exemplos práticos, gente, que são reais para que a gente entenda que não há nada de errado se a gente está passando por situações parecidas com isso. Estou falando o meu caso. Eu tive 22 minutos de parada cardíaca. Eu deveria ser a pessoa que mais cuida da minha alimentação e da minha saúde. E por vezes eu me coloco no altar e digo: Jesus, eu quero viver uma vida plena, não quero ninguém me trocando de novo e nem usando fralda, me ajuda. Mas por vezes eu saio desse lugar. Por que que eu saio? Porque eu estou lançando sobre a comida a minha ansiedade. Eu estou fazendo. Então, por vezes, gente, a gente faz isso. Eu boto na mão de Deus, mas quando eu estou muito nervoso, eu esqueço que é Deus que deveria estar suprindo a minha ansiedade e tiro. Então, a gente tem que entender que todos nós temos alguma área nessa de vulnerabilidade, onde às vezes não é algo tão extraordinário, mas que são pequenos detalhes no dia a dia que falam diferente daquilo que a gente fala, as nossas atitudes. Então, eu tenho pedido ao Senhor: Jesus, me ajuda a vencer, porque eu tenho um problema. E aí, eu não sei como resolver isso aqui, porque diversas vezes eu coloco no altar, eu volto, eu leio, eu escuto, eu vou no médico, eu faço, mas por vezes eu estou caindo na mesma coisa. Então, é a gente pensar. Mais alguém quer comentar em cima disso para a gente finalizar? Eu vou falar uma coisa que aconteceu essa semana. Eu coloquei o meu casamento, eu entreguei a Deus, toda a transformação no meu casamento e no meu marido, e eu vi a transformação no meu casamento através de mim, eu me transformando, as coisas se transformando primeiro. E aí, essa semana, meu marido estava tão reclamão, mas tão reclamão, e eu estava me segurando, e aí, Deus, vai me dando paciência, vai me dando sabedoria, vai me dando, de repente, chegou num ponto tão grande que eu falei: Jesus, eu não aguento mais, o senhor coloca sua mão aqui, ou então eu vou catar minhas malas e eu vou embora, porque este homem reclama de tudo. E ele não estava entendendo nada, porque eu já estava reclamando para não causar briga, eu já estava fazendo isso em português. E aí ele já sabia que eu estava falando dele, das reclamações. Ele virou para mim e falou assim: Nossa, mas você ora tanto a Deus para me transformar e para transformar o nosso casamento, e você agora, eu não sei o que você está falando, mas com certeza é sobre alguma coisa a meu respeito. Na hora que ele falou isso, eu falei:
Jesus, me perdoa, continua transformando a pessoa, continua fazendo o que o Senhor quiser, que eu não vou mais sair, eu não faço mais as minhas malas, eu continuo aqui até o fim, Jesus. E isso para mim é uma coisa que toca muito, que às vezes ele me tira tanto, parece que é alguma coisa assim mais forte para me tirar do sério, para me testar, e eu tenho que me colocar, eu tenho que continuar ali. Mas, gente, não foi fácil, não. A vontade que eu tinha era de começar a jogar panela, sabe? Assim, aí eu me vi voltando no passado, jogando prato, jogando controle remoto, tudo. Mas é difícil, mas a gente tem que continuar e tem que permanecer, né? Graças a Deus. E é sobre isso, gente. São pequenas áreas, pequenas vulnerabilidades que nós precisamos manter no altar. E aí, na semana que vem, nós vamos falar de Cristo nas ofertas e sobre cada oferta, o que era feito e por que era feito, para que a gente comece a avançar e entrar verdadeiramente no tabernáculo, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, tiver alguma coisa, quiser falar, senão, Marlon, é com você. Deixa eu só te pedir para deixar escrito aí o livro sobre máscaras do Ah, Hernandes, né? deixo. Eu vou mandar o Interessante. link. Ok. Pronto, show. Obrigadão. Ok. Alguém tem dúvida? Eu acho incrível que vocês não têm dúvida. Ah, Deus. Dúvida fica tudo aí, depois fica tudo perguntando, né? Manda aí, gente, fala as dúvidas de vocês, porque Na a verdade, gente seria bom cresce, né? vocês A gente aprende. ou colocarem suas dúvidas, ou mesmo lá no WhatsApp, para a gente ir cessando, porque todo mundo tem, ou até mesmo como vocês estão olhando algumas coisas quando vocês vão para a Bíblia. Por quê? Porque a ideia, na verdade, né, como o título diz, é Jesus no tabernáculo, e a gente sempre encontrar Jesus lá. Não é para, né, a ideia não é você saber tudo do tabernáculo, mas como que Jesus, a gente vê Jesus lá e a gente traz para a nossa vida. Né? Uma coisa interessante que a gente fala do altar, e a gente vai entrar nessa parte do sacrifício. Eu não sei se teve essa ideia aqui, mas tem a questão do pecado, né? Como que era o pecado no Antigo Testamento e o pecado agora, né? Não sei se a Cláudia vai falar, eu não vi ainda essa parte do pecado, então vamos Vou deixar para falar. a semana que vem. Tá, mas tem umas coisas bem interessantes para vocês verem sobre isso, né? E eu creio que, tipo, isso vai mexer em algumas partes de vocês e seria interessante vocês compartilharem tudo isso. Na verdade, eu ia compartilhar algumas coisas sobre a porta e acabei tendo outras coisas para fazer e acabei deixando. Mas, de repente, eu vou colocando mais algumas coisas essa semana sobre como eu visto, como eu vejo, né, algumas coisas sobre a porta e até mesmo sobre aqui. Mas não queria só eu estar compartilhando, eu queria que vocês compartilhassem, né? Não fique com vergonha, porque faz parte de a gente se abrir, entendeu? Se a gente não ser vulnerável do que a gente está vendo, não tem como a gente até mesmo ajudar alguém que pode estar vendo errado, ou eu mesmo, tipo, ver a visão de uma outra forma. Então, né, seria uma forma de todos nós crescermos sobre isso. Ok? É isso. Graças a Deus. Então, vamos orar para finalizar. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo. Obrigada pela vida de cada pessoa, Jesus, que tem se disponibilizado, passar esse tempo aqui aprendendo. Senhor, que ao sairmos daqui desse lugar, aquilo que tivermos oportunidade de colocar em prática, de lançar no seu altar e entender que não nos cabe mais retirar, nós possamos. Jesus nos torna mais alvos do que a neve, nos torna alguém limpo, nos torna alguém, Senhor, mais parecidos com o Senhor, que enquanto, Deus, nós estivermos, Senhor, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, na nossa casa, no meio da nossa família, nós possamos exalar, Senhor, o teu amor, nós possamos exalar as características, Senhor, do teu caráter e possamos verdadeiramente sermos servos aprovados, que não tem do que se envergonhar, que possamos ser uma ferramenta de fácil manuseio nas tuas mãos e possamos glorificar o teu nome. Assim, Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.